Começar esse vídeo parabenizando o técnico Renato Gaúcho pelo seu profissionalismo, que mesmo após o falecimento da sua irmã, foi para o jogo, foi realizar o seu profissionalismo sendo técnico do Vasco, e ele vale ressaltar o profissionalismo desse rapaz, o profissionalismo desse atleta, que mesmo diante de um fato lamentável, onde ele perdeu sua irmã, né, vítima de um câncer, ele continuou lá e foi, mesmo a diretoria do Vasco dizendo para ele ficar, ele não quis ficar, ele foi pro jogo e foi fazer seu trabalho, que eu tenho certeza que a irmã dele gostaria muito que ele tivesse sido feito, e dar meus pêsames e agradecer a ele por ser esse profissional e por estar no Vasco. Salve, salve família vascaína, Megamente aqui para mais um vídeo no nosso canal. Peço a vocês que já deixem seu like, comente aqui sobre essa atitude do Renato Gaúcho, se você teria feito o mesmo no lugar dele, se você depois do falecimento de um ente querido seu, teria ido pro jogo, teria ido pro seu trabalho, teria ido cumprir com o seu profissionalismo, é coisa que eu acho que eu não faria, eu não sei você, então deixe o seu like e se inscreve no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar muito sobre o jogo de ontem, vamos falar também dessa arbitragem, dessa Daiane, que foi a árbitra de vídeo que induziu o Abate Abel a cometer esse erro, que até então o mesmo estava com a nota 7-8 no jogo, estava apitando, não tinha problema nenhum, reclamação nem de um lado nem do outro, e depois desse lance, essa senhorita, a dona Dayana, né, que era a árbitra de vídeo, que toda vez que vem para fazer o jogo do Vasco, ela prejudicou o Vasco, não vou falar nem outras palavras para não ofendê-la, mas ela prejudicou o Vasco antes, o lance não foi lance para marcação nenhuma, então nós vamos falar muito nesse jogo, vamos falar sobre o Spinelli, né, que garantiu a vitória para o Vasco fazendo 2 gols, vamos falar muito do posicionamento do Rojas, que quando mudou seu posicionamento começou a jogar mais e fez o Vasco crescer no jogo, vamos falar sobre esse jogo, sobre o Vasco, vamos falar sobre a prioridade do Vasco, que até então não era essa Copa do Brasil, mas mesmo assim, Renato Gaúcho levou o time titular, levou o time, né, o melhor que o Vasco tem, pode até não ser um bom time, mas foi o melhor que o Renato pôde levou a campo para conseguir essa vitória, que poderia ter sido maior e poderíamos ter vindo para o Rio de Janeiro com um placar mais elástico e a tranquilidade para a classificação para as oitavas de finais, e fazendo com que o Vasco ganhasse esses 3 milhões de premiação, no qual o Vasco precisa muito. Então, seja bem-vindo ao vídeo. Se você é novo por aqui, chegou agora no nosso vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta o que você achou desse erro de arbitragem. Aqui nós vamos falar muito também da discussão entre Thiago Mendes e Puma Rodrigues, que é uma discussão de jogo, de jogadores que querem o melhor para sua equipe, né? E mesmo assim, os dois já estão tranquilos. Thiago Mendes já veio a público falar que aquilo ali foi discussão de jogo e afasta qualquer briga interna no grupo, qualquer racha interna no grupo. Vamos falar muito do lance do Brenner, eu já vou começar a falar do lance do Brenner, e que o áudio do VAR é um áudio até duvidoso e outras coisas. A CBF divulgou oficialmente que nesta quarta-feira a análise do VAR referente ao gol anulado do Vasco na vitória por 2-0 do Paysandu. A partida disputada no estádio do Mangueirão foi validada pelo confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O placar final poderia ter sido ainda maior, já que o atacante Nuno Moreira marcou o terceiro tendo nos acréscimos, mas o lance acabou invalidado pelo juiz, né, querendo dar falta, que não foi falta, né? A jogada gerou muita polêmica no gramado e nas arquibancadas. O atacante Brenner disputou um espaço físico intenso com o zagueiro rival para tentar ajudar o sistema ofensivo, até invadir a grande área e tocar para o companheiro finalizar para o fundo da rede. No entanto, o árbitro de campo catarinense Ramon Abate Abel foi chamado ao monitor para revisar o lance e invalidou o lance e invalidou o gol. Responsável pelo árbitro de vídeo, a profissional Dayana Muniz identificou uma infração clara na origem do lance e recomendou a anulação. Ela justificou que o atleta causou impacto direto na jogada ao puxar a camisa do adversário e emitiu o seguinte alerta: Ramon, eu estou recomendando uma revisão para possível falta do atacante, tá? Ramon, a partir desse momento, eu quero te mostrar que com a mão esquerda está puxando, está segurando a camisa do defensor em todo momento, tá? Enquanto o defensor tanto busca espaço
com a mão direita, pode ir, atenção na camisa dele, tá? Ele é deslocado com esse puxão. Não teve, mano, não teve puxão tão forte ao ponto de deslocar o adversário para tirá-lo da jogada. Não teve. Se teve, teve tanto de um lado quanto do outro. O defensor do Paysandu também puxa o Brenner pelo ombro, que não foi também tão forte, para não deslocar ele da jogada. Então, se você concorda comigo, deixa aqui. Eu não estou reclamando da arbitragem somente porque eu sou vascaíno, não. Estou falando o que ela falou para o árbitro, para chamá-lo, para conduzi-lo aí ao vídeo, olhar o lance de novo. É claro que se for o vídeo, é porque vai marcar alguma coisa. Porque se fosse de não marcar, ele mesmo teria dado sinal a ela, falando, não, a jogada foi normal, não vou ao vídeo, porque o árbitro de campo sou eu, porque o árbitro de campo tem essa aqui. Ó, após observar a repetição na tela, na beira do campo, o juiz concordou com a análise do vídeo e marcou a falta, invalidando o gol marcado. A decisão técnica gerou enorme insatisfação no banco de reserva do Vasco, que esperava contribuir uma margem ainda mais elástica para o embate de volta. Então, se fosse lance, se o árbitro tivesse postura e culhão, ele teria falado, não houve nada no lance, eu vou deixar o jogo seguir porque não houve nada no lance. Houve puxão? Houve, mas houve de um lado e houve do outro, e o puxão não teve força suficiente para tirar o jogador da jogada. Esse é o lance. E se tu concorda comigo, eu vou falar de novo. Comenta aqui o que você acha desse lance, porque não é possível que nós vamos continuar vendo as arbitragens errar, tanto que o Pedrinho reclamou da arbitragem no jogo contra o Cruzeiro, pegou 10 dias de suspensão. Então eles querem dizer o quê? A arbitragem é essa aí e ninguém pode reclamar. Tendo que a Federação Paulista, que sabe que os paulistas querem prejudicar os cariocas no futebol, não é? Eles têm essa rincha que eles são maiores do que nós. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí sobre esse vídeo. Agora nós vamos falar um pouco a polêmica da discussão entre Puma Rodrigues e Thiago Mendes em campo, né? Que o Thiago Mendes mesmo já veio a público depois do lance falar que não houve nada, falar que essa é uma discussão de jogo e que não há racha interna no clube e que essa discussão só foi mesmo para o bem do Vasco. O Vasco venceu o seu compromisso recente, mas o intervalo da partida foi marcado por um momento de forte tensão no gramado do Mangueirão. O volante Thiago Mendes e o lateral Puma Rodrigues protagonizaram uma rápida discussão na saída para o vestiário do Pará. O clima esquentou entre os dois companheiros de equipe enquanto caminhavam para o repouso do jogo contra o Paysandu, exigindo a intervenção de outros atletas. Vídeos detalhados da dublagem na rede social relatam o teor exato do embate entre os jogadores. O meio-campista estava visivelmente exaltado, mas o defensor uruguaio exigiu que as cobranças fossem feitas de maneira privada. O lateral disparou aos gritos contra o companheiro. Foi lá dentro. Era para falar lá dentro. Não era para falar lá dentro não, Thiago. Mas nessa eu vou ter que concordar com o Rodrigues. Nós somos uma equipe. A equipe pode ter discordância entre um lance e outro, entre os seus jogadores? Pode. Mas essa discussão é feita em particular. Não podemos dar margem para o adversário, nem para outras pessoas que o Vasco está em racha. O Vasco não está em racha, meu irmão. O Vasco não está em racha. Então, a passagem da braçadeira de capitão do Vasco. Tanto que depois que o Thiago Mendes foi substituído por um adulto que ele sentiu na perna, ele deu a abraçadeira de capitão para o Puma Rodrigues, mostrando que não tem discussão nenhuma, e eu quero que você comente aqui. Esse tipo de discussão entre os jogadores, que é para melhorar, na minha opinião, né, a equipe e dar mais força ao grupo, é viável, é válida? Então comenta aqui o que você achou desse comentário, dessa discussão entre os dois. E agora nós vamos falar um pouquinho do herói da partida, né? Quem foi o herói dessa partida? Spinelli, que teve a chance de ser titular depois de muito tempo que não tinha sido titular. Spinelli, que tem uma característica, na minha opinião, diferente da do David, que o David não é um atacante de ofício. O David está sendo improvisado no ataque. Apesar do Spinelli não ter um toque de bola melhor do que o David, não ter um domínio melhor do que o David, o Spinelli tem uma presença maior de área do que o David. O Spinelli, a presença de área do Spinelli é muito maior do que o David. O Spinelli é um finalizador. Ele, dentro da área, ele sabe o lugar onde ele deve ficar, ele sabe o espaço que ele deve ficar, e isso faz. Sendo que ontem ele teve muito mais presença de jogo do que ele tinha tido em jogos anteriores, marcando seu 4º gol pelo Vasco na temporada, 2 gols no mesmo jogo, já podendo se dizer que até
né? Depois da quinta fase sendo iniciada, ele é o artilheiro da equipe, que ninguém marcou 2 gols ainda na equipe, e aí o Spinelli fez. Falar um pouquinho do Spinelli no jogo, que para mim melhorou, que para mim agora eu não sei como é que vai fazer, se quem o Renato Gaúcho vai colocar, Spinelli, David Brenner, não sei, mano, que David Brenner pode ser até que era o Hulk, né? Não sei quem ele vai botar. O centroavante argentino, Claudio Spinelli, foi o grande nome da partida do Vasco por 2-0 em cima do Paysandu, em partida disputada na noite de terça-feira no estádio do Mangueirão. O embate válido pelo confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil marcou o tão aguardado fim de um incômodo jejum de gols para o atleta, né? O jogador balançou a rede 2 vezes e garantiu uma excelente vantagem para a equipe carioca no milionário torneio de mata-mata, né? E só para lembrar, quem se classificar para as oitavas de finais, no caso passando o Vasco ou essas equipes também, vai levar uma premiação de 3 milhões de reais, o que é um dinheiro muito bom, principalmente para o Vasco, que passa por dificuldades financeiras. Não sei se você concorda comigo. Após o apito do árbitro, o atleta fez a absurda questão de dividir os méritos do resultado positivo com o técnico Renato Gaúcho. O experiente comandante vinha optando por escalar o atacante David como titular nos confrontos recentes, mas decidiu dar uma nova oportunidade ao camisa 77 neste duelo defensivo. O jogador reconheceu a importância desse grande voto de confiança e demonstrou muita gratidão ao explicar seu sentimento atual. Sinto que aproveitei a oportunidade que Renato Gaúcho me deu, que confiou em mim. Estou feliz que as coisas correram bem. Palavras de Spinelli, né, no lance. Teve também o Rojas, que mudou sua posição, que jogou numa posição diferente, que jogou no lugar onde o Nuno Moreira costuma jogar, sem ter muita obrigação defensiva, rendeu bastante, apesar de ter dado um chute pro gol, que ele podia ter feito uma jogada melhor, mais elaborada, ele conseguiu jogar bem, jogou bem demais o Rojas dessa vez, surpreendeu, teve uma ótima atuação. Espero que Renato Gaúcho, gosto muito também do futebol do Nuno Moreira, mas caiu melhor ali naquela posição, na ponta direita, caiu muito melhor. Andreas Gomes, né, foi muito bem marcado pelo lateral direito do Paysandu, conseguiu anular o Andreas Gomes por muitas vezes, por isso não teve muita jogada por ali, por isso o jogador Andreas Gomes também não apareceu muito no jogo. Mérito do lateral direito, nós temos que ressaltar isso, né, gente? Eu vou falar com vocês outra vez, se você é novo por aqui, caiu no nosso vídeo, conseguiu chegar até essa parte do vídeo, que eu sei que é muito difícil, após mais de 10 minutos de vídeo, eu vou te agradecer, te parabenizar e te pedir mais uma vez que deixe seu like, que se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, né, para não perder os vídeos que nós temos colocado por aqui, e comente aqui o que você achou do jogo, e o que você acha que podemos melhorar nos nossos vídeos, se tem algum assunto específico que você queira que a gente fale por aqui, se você quiser falar seu nome, da onde você está falando, para que nos próximos vídeos podemos te parabenizar e te ressaltar o prazer de tê-los por aqui, eu vou ficar muito feliz e agradecido. De mais a mais, gente, tenham um ótimo restante de semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.